Olá pessoal, tudo bem? Se você se sente às vezes com o olhar cansado, com o olhar triste, o cantinho da boca começa a cair, se você percebe que isso vem piorando com o passar do tempo, né? Isso acontece, todos nós estamos envelhecendo, então as coisas vão mudando. O rosto que antes tinha um determinado formato começa a mudar, então o rosto que antes era redondinho, bonitinho, ele começa a ficar mais quadradão, mais caído aqui embaixo. A sobrancelha começa a mudar de posição, essa quedinha aqui da pálpebra te deixa sempre com um olhar de triste. Então todas essas coisas tem como resolver, você tem como se sentir melhor. Então tanto com técnicas de injeção como com algumas tecnologias a gente consegue te ajudar. Agora há pouco eu gravei um vídeo justamente falando sobre isso, confere lá. Olá pessoal, hoje eu queria conversar com vocês, queria saber de vocês se tem algumas coisas que incomodam. Por exemplo, um olhar meio cansado, um aspecto meio de bravo, às vezes você está só olhando para uma paisagem e as pessoas perguntam por que você está tão bravo assim? Ou um certo ar de tristeza, um peso estragando o contorno facial. Se isso acontece com você, a gente pode te ajudar. Então, existe uma técnica que foi desenvolvida por um brasileiro, um cirurgião plástico de São Paulo, que se chama Maurício de Maio. Ele chamou essa técnica de MD Codes. Com essa técnica, a gente consegue melhorar todos esses atributos emocionais, como ele chama. Então, o aspecto de cansado você consegue melhorar, de triste, um peso que te estraga o contorno. Tudo isso pode ser resolvido, a gente pode te ajudar muito a conseguir se olhar no espelho e realmente se ver como você era antes. Com essa técnica, a gente usa um produto que se chama ácido hialurônico, então não é o Botox, muitas pessoas trocam, né, ainda confundem uma coisa com a outra. Então, com essa técnica, a gente consegue injetar pequenas quantidades, respeitando a anatomia de cada área. Então, não tenham medo de ficar com bochecha grande, que é o que muitas vezes a gente encontra. A gente usa pequenas quantidades, mas em diversas áreas. Nessa técnica, o que ele fez foi justamente subdividir em muitas pequenas áreas o rosto, para que a gente trate cada uma delas individualmente. A gente não vai tratar a sua bochecha como se ela fosse uma só. Elas são várias mini bochechas e serão tratadas individualmente, como eu falei, com pequenas quantidades desse produto que é o ácido hialurônico. Além dele sustentar a face, tratando a flacidez estrutural, ele vai chamar bastante água para que a sua pele pareça mais lisa, mais hidratada, com mais viço. A gente sempre percebe isso no pós-tratamento, além de conseguir o levantamento que a gente quer tanto, a gente vê uma pele muito mais luminosa. Às vezes até eu pergunto para as minhas auxiliares se eu fiz um peeling, se eu fiz um laser junto, porque a pessoa chega com uma pele muito mais brilhosa, muito mais luminosa. Então, deixa eu explicar para vocês o que acontece, o que a gente pode fazer para te ajudar em cada área do rosto. No olhar cansado, que muitas pessoas se queixam para mim de que parece que elas ficaram com uma olheira que elas nunca tiveram, que ela se tornou muito escura, o que a gente precisa é dar um apoio para a olheira levantando um pouquinho a bochecha. Então a gente trata essa região da olheira junto com a região lateral da bochecha, pelo menos, para que tenha um suporte. Eu sempre brinco que o sutiã da olheira é a bochecha. Então a gente precisa tratar essas duas regiões combinadamente. Uma outra queixa muito comum é do peso, né? As pessoas falam bulldog. Eu me olho no espelho e dou uma puxadinha assim e eu já acho que o meu contorno volta para o lugar ou já me dá um aspecto que é o que eu gostaria de ter. Essa pequena puxadinha envolve uma série de combinações de áreas a serem tratadas para que eu consiga te devolver um contorno mais liso, mais reto, com o desenho da mandíbula mais harmônico, mais adequado. O cantinho da boca, às vezes, deixa a gente com uma cara de brava, né? Quando ele cai assim. Então, pela ação da musculatura que puxa bastante, juntamente com a perda do colágeno e a elasticidade da pele que a gente vai diminuindo também, esse canto vai caindo, né? A gente vai ficando com essa carinha de bravo. Quando a gente coloca um pouquinho do ácido hialurônico e junta um pouco da toxina, a região que apoia o suporte do lábio inferior fica muito melhor. Então, a região do terço inferior todo da face tem que estar harmônica como um todo. Muitas pacientes vêm me pedindo para preencher o lábio.
né? Elas chegam aqui, eu quero preencher meu lábio. A gente precisa observar se, tratando essa região, as outras estão combinando, se estão em harmonia, né? Então, a região do terço inferior é muito importante que a gente analise como um todo. O cantinho vai descendo, a pele vai se tornando mais amassada, então vai parecendo com muitas linhas. Isso traz muita sombra, traz escuro, né? O rosto fica escuro. Quando a gente trata toda essa área como um todo, a gente dá o suporte para o lábio inferior tratando o queixo, trata o contorno facial por aqui e então a gente vai tratar o lábio. O lábio também é subdividido em várias pequenas áreas, né? Então a gente não deve nunca tratar o lábio superior e inferior de uma forma igual. Eles têm que ser, tem que ter uma pequena diferença, tem que ter o desenho. Quando a gente percebe que ele está ficando murcho, com uma cara de brava porque ele está inteiramente contraído, né? Eu tenho muitas pacientes que chegam e me mostram as linhas, né? Então a gente não se preocupa tanto com as linhas. A gente se preocupa com a estrutura. Melhorando a estrutura, consequentemente as rugas, a qualidade da pele vai ficar muito melhor. A gente consegue te ajudar trazendo um tratamento sem que isso necessariamente signifique um aumento do tamanho. Tem muita gente que tem esse medo, né? Eu vejo que hoje em dia é mais difícil assim as pessoas quererem até fazer o tratamento por medo do resultado indesejado. Quando você consegue dar proporção, simetria e harmonia entre todas as partes do rosto, você consegue um resultado mais natural. Então, se essas características têm alguma coisa a ver com você, entre em contato com a gente, segue os nossos vídeos no YouTube, Instagram, você pode mandar mensagem para tirar dúvidas, a gente fica à disposição. Até mais!